Olá, graça e paz. Deus vos abençoe. Hoje eu estarei falando da carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. A carta aos Hebreus, ela é de autor desconhecido. Ela é de autor desconhecido por quê? Porque os estudiosos não sabem quem escreveu as cartas aos Hebreus. Nós temos, por exemplo, Martinho Lutero, um grande reformador. Ele entendia e achava que quem escreveu a carta aos Hebreus foi Apolo. Outros, no entanto, acham que quem escreveu a carta aos Hebreus foi o apóstolo Paulo, devido a algumas semelhanças com as cartas do apóstolo Paulo. Mas a verdade é que ninguém sabe quem escreveu as cartas aos Hebreus. Mas uma coisa é certa: quem escreveu foi cheio do Espírito Santo de Deus. A carta aos Hebreus foi escrito para retratar a superioridade que há em Cristo Jesus. Jesus, ele é superior aos anjos, ele é superior aos sacerdotes, Jesus é superior aos pais da fé. A carta também chama a atenção porque os cristãos judeus estavam padecendo perseguição. Então, eles encorajam, quem escreveu a carta aos Hebreus, ele encoraja eles a continuarem, não desistirem. Tanto é que a carta também trata de assunto relacionado à fé. Vamos ver então o que diz lá em Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 4. Diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, agora o versículo 2. Nestes últimos dias nos falou através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Versículo 3. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos estudar versículo por versículo, começando no versículo 1 e terminando no versículo 4. O versículo 1 diz assim: No passado Deus falou aos antepassados por meio dos profetas, e muitas vezes e de muitas maneiras. Então vemos aqui que Deus falou aos antepassados. Ele trouxe a mensagem, ele trouxe a revelação aos antepassados antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, antes do nascimento de Cristo. Deus trouxe a revelação a eles e comunicou-lhes a revelação. Deus é o autor da revelação. Ele é o sujeito, é a base de toda a verdade, de toda a revelação. Então ele usou os profetas para trazer o ensinamento, para trazer a verdade a eles, para que eles dissessem a vontade de Deus. Dentre as pessoas, dentre as pessoas do antepassados que ouviram essa revelação, nós encontramos Adão, Abel, Moisés, Josué, José e dentre outros. Nós vemos que a palavra retrata que na virada do dia o Senhor Deus vinha ter com Adão. Isso está lá em Gênesis 3:8. Vemos também lá em Tiago 2:23 que o Senhor Deus vinha visitar, aparecia a Abraão, fazendo-lhe uma visita em visões. E também a palavra nos ensina que ele era amigo de Deus. Vemos também, isso está lá em Êxodo 33:11, que o Senhor Deus falava com Moisés. E também a palavra nos ensina que ele era chamado de amigo de Deus. E Moisés falava com o Senhor face a face. Então os profetas são todos aqueles que são santos, cheios do Espírito Santo, cheios e direcionados por Deus. Nós vemos que os profetas, eles foram direcionados através de uma palavra de revelação. Foi dada a eles a revelação. Qual a revelação? De que o Messias viria. O Salvador estava vindo. O Messias, o Cristo, o Redentor, o Salvador do mundo estava vindo. Essa é a palavra que o Senhor Deus deu a eles. E o profeta, ele não poderia produzir uma mensagem de si próprio, formular uma verdade religiosa daquilo que ele achava que deveria falar. Não. Ele falava aquilo que o Espírito Santo de Deus lhe direcionara a falar. Isso serve de lição também para nós. Todos aqueles que são levantados por Deus não podem sair daquilo que Deus nos ensinou. Devemos permanecer na palavra de Deus, não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Os profetas falavam a vontade de Deus, aquilo que Deus lhes instruía a falar. Agora veja o versículo 2. O versículo 2 fala assim: Mas, nesses últimos dias, ele tem falado a nós por seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo,
A primeira parte aqui do versículo 2 diz assim: mas nesses últimos dias ele tem falado a nós pelo seu Filho. Embora nós possamos perceber o contraste que há no período antes da vinda de Jesus, no período do aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse período do Antigo Testamento, nós podemos ver esse contraste. Mas tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, o autor é o mesmo. Quem inspirou foi Deus. Então nós vemos aqui a palavra falada por Deus pelos antepassados, basicamente não difere da mensagem que hoje é instituída e foi nos dada por seu Filho, Cristo Jesus. Porque o autor é o mesmo. A verdade, a revelação é dita por uma única pessoa, Deus. A história da revelação divina é uma história de desenvolvimento até Cristo Jesus. Como assim? Todo o Antigo Testamento nós encontramos passagens que estavam apontando para a vinda do Messias, o Salvador. Todo o Antigo Testamento nós encontramos passagens lá. Então todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. E hoje, no Novo Testamento, nós também olhamos para trás para Cristo. Então no Antigo Testamento apontava para Cristo e hoje no Novo Testamento agora nós olhamos para trás, no sentido de olhar para Cristo. Cristo é a resposta de todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é a resposta, ele é o centro, é o âmago da Bíblia. Cristo Jesus também, na realidade, ele mesmo não escreveu nenhum versículo da Bíblia, mas ele capacitou, ele inspirou os homens cheios do Espírito Santo para escrever as Bíblias, para trazer a palavra revelada. Porque Cristo Jesus é a palavra. Ele capacitou esses homens cheios do Espírito para trazer a revelação a nós. Só Cristo Jesus tinha essa autoridade, só ele tem essa autoridade para fazer isso. Porque a palavra nos ensina, nenhum outro nome há dado entre os homens, debaixo do céu dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Isso está em Atos 4:12. Só Jesus tem autoridade para fazer isso. E hoje ele usa homens e mulheres capacitados por ele, cheios do Espírito Santo de Deus. Então, Cristo Jesus, hoje, nos últimos tempos, no último tempo, na época que estamos vivendo, nos últimos tempos, quem é a revelação? Como Deus tem falado? Ele tem falado através de seu Filho, Cristo, o Salvador do nosso mundo, o Salvador da humanidade, para todo aquele que crê. Todo aquele que crê será salvo. Agora veja a segunda parte do versículo 2. Então, o versículo 2, a primeira parte foi assim: nesses últimos dias, ele tem falado a nós pelo seu Filho. Quero vos chamar a atenção ainda assim, nessa primeira parte do versículo 2, que diz assim: nesses últimos dias. Nós somos a geração dos últimos dias. Há 30 anos atrás, a geração de 30 anos atrás podia dizer que era a última geração. A geração de 20 anos atrás podia dizer que era a última geração. Nós podemos dizer que nós somos a última geração. E Cristo está próximo. E ele fala, e ele tem falado a nós pelo seu Filho. Significa que Cristo Jesus, ele está falando ainda hoje. O que está acontecendo é que muitas pessoas podem estar enrijecendo os seus corações, porque a palavra nos ensina, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Não endureça o vosso coração. Se você está ouvindo essa palavra e o Senhor Deus está falando com você, não endureça o seu coração. Procure uma igreja perto da sua casa. Jesus é a salvação. Entregue-se para Ele e tenha uma vida com Cristo Jesus. Uma vida transformada. Mas aqui no versículo 2 agora, a segunda parte diz assim: a quem nomeou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez todo o universo. Então, para expressar aqui a excelência do Filho de Deus, nós vemos aqui que o escritor de Hebreus diz aquilo que Deus fez. Deus deu todas as coisas para Cristo Jesus. O Pai entrega ao seu Filho aquilo que lhe foi nomeado. Cristo Jesus recebera do Pai, pela obra que ele fez, a consumação na cruz. Ele recebeu de Deus a autoridade, recebeu de Deus o poder. Agora, deixa eu lhe chamar a atenção. O Cordeiro designado, Jesus Cristo, não se sabe ao certo quando que o Cordeiro foi designado. Isso pode ter acontecido na eternidade passada, pode ter acontecido na plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos seria uma ampulheta, a ideia de uma ampulheta. Quando nós viramos a ampulheta, vocês estão vendo aí na tela, a ampulheta, quando ela começa a escorrer a areia, nós vemos que ela está contando um tempo. O tempo está sendo contado ali. Num determinado momento, na época certa, na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus veio, e isso aconteceu. Ou o que está lá em Mateus 28:18, é o terceiro exemplo. Jesus fala assim: toda autoridade no céu e na terra
foi a mim e dada. Não sabemos, então, que o Cordeiro foi designado em qual dessas épocas. Eu acredito que o Cordeiro fora designado já na eternidade passada. Porque o nosso Deus conhece e sabe todas as coisas. Nós sabemos que na eternidade passada, o Deus Todo-Poderoso escolheu os seus. E Cristo Jesus veio e aplicou a obra redentora de salvação para os seus. E o Espírito Santo trabalha para nos levar perante Deus. Então Deus sabe de todas as coisas. Claro que quando ele veio, ele cumpriu o que está em Mateus 28, 18, que ele disse: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Como o nosso Deus é maravilhoso. E perceba também que ainda no versículo 2, diz assim: e por meio de quem fez o universo. Então, no versículo 2 está dizendo: a quem nomeou herdeiro de todas as coisas. A palavra também nos ensina que por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Irmão e irmã, é fácil nós percebermos que o nosso Deus, ele é Deus. Aquele que Jesus fez, a maneira como ele dizia que era Deus, ele é Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele veio e realizou seus sinais e maravilhas. Ele andou sobre as águas. Ele pregou a palavra da verdade. Ele trouxe o evangelho, as boas novas do reino de Deus. Num dado momento, João Batista pergunta: será que é ele mesmo? Mandam perguntar a ele. Aí ele falou assim: dê a resposta a João, que os surdos, os surdos ouvem, os cegos veem, os coxos andam. Cristo Jesus é o Senhor. Ele trouxe a palavra da salvação, que através também da palavra, não só dos sinais, mas através da palavra da salvação, daquele que está trazendo a verdade, aquele que ouve a palavra e sabe que é de Deus, vai ouvir o evangelho e vai se revelar dentro dele, vai abrir o seu coração, ele vai saber que é de Deus, que ele pertence a Deus, ao ouvir o evangelho. Mas ele diz aqui, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, que eu disse a vocês, aqui no meio todas as coisas. O Pai não divide a glória com ninguém. Se ele não fosse o Salvador, nada iria acontecer. Mas nós vemos que há mais de 2000 anos o evangelho é pregado e tem ficado de pé, porque os céus e a terra passarão, mas a minha palavra, essa não passará. Então nós vemos aqui, e por meio de quem fez todo o universo. Então nós entendemos e vemos que tanto o autor de Hebreus, como também o apóstolo Paulo, que isso está em Colossenses 1,16, que fala que por meio dele todas as coisas foram criadas. Isso está em Colossenses, escrito pelo apóstolo Paulo. E está, então, de comum em acordo com o que está em Hebreus, que também fala que todas as coisas foram criadas através dele, pelo poder dele, e por meio de quem fez todas as coisas. O que nós temos que entender aqui? Todas as coisas foram feitas através, por Jesus Cristo, através dele, por Cristo Jesus. É difícil para que o homem entenda a profundidade de que há nisso, a importância dessa afirmação. Contudo, é importante reconhecer a majestade de Filho na criação de todas as coisas. Todas as coisas passaram a existir por causa dele. E sem ele, nada que foi feito poderia ter sido feito. Cristo Jesus é o Senhor, ele é a salvação. Nele está toda a verdade. Agora vejam o versículo 3. O versículo 3 fala assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a representação exata do seu ser, que sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Após ter providenciado a purificação dos pecados, ele assentou-se à mão direita da majestade no céu. Agora veja a primeira parte do versículo 3, que diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus. A tradução aqui está correta. A palavra para ser usada aqui, na tradução mais correta, é resplendor. Há algumas traduções que usa como reflexo. Essas traduções estão erradas. A maneira correta de se empregar aqui é resplendor. Por quê? Deixa eu lhes dar um exemplo. A lua, por si só, ela não brilha. Ela precisa do sol para brilhar. O brilho do sol, o seu brilho, reflete na lua. Então a lua passa a brilhar. O sol, como um corpo celeste, brilha. Os seus raios chegam até nós aqui na Terra. Ele, como um corpo celeste, brilha de uma tal maneira que o seu calor chega até nós. Então, tendo dito isso, entendemos que Cristo Jesus, ele é o resplendor, porque dele próprio emana a luz. E é a luz verdadeira. Na luz de Cristo não há trevas. Ele irradia a glória, a perfeição da majestade de nosso Deus. Como nosso Deus, ele é maravilhoso.
Veja agora também a segunda parte do versículo 3. Então, a primeira parte é o Filho resplendor da glória de Deus. A segunda parte é a representação exata do seu ser. O Filho é perfeita representação à imagem de Deus. A ideia aqui de a representação exata do seu ser dá uma ideia de uma moeda que é cunhada, que tem a imagem do governador, tem a imagem aqui do presidente. Ele é uma imagem original de Deus. Lá em João, capítulo 14, versículo 8 a 9, Filipe pergunta para Jesus: Senhor, mostra-nos ao Pai, que já nos basta. E o Senhor fala o quê? Eu estou tanto tempo convosco. E você me pergunta, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, Jesus Cristo é uma imagem original do Pai. Mas perceba que o Pai não é o Filho. E o Filho não é o Pai. Deixa eu vos explicar aqui melhor. Em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, Apocalipse, do Novo Testamento, ao estudar a Bíblia, nós vamos encontrar, isso está lá, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos encontrar a Trindade. Mas vamos encontrar também se referindo, dizendo que ele é um Deus, único Deus. Para mim, eu passei a entender melhor o que queria era a Trindade quando eu entendi a palavra essência. Deus Pai, Filho e Espírito Santo são três, mas um em essência. Por quê? Qual é a essência? Deus. Só existe um Deus. Um Deus em essência. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Três, mas um, sendo um. A essência, Deus. Não há outro. Todos os outros caminhos que dizem que levam a Deus não é verdade. Buda, Maomé, todas as outras coisas aí não levam a Deus. Só existe um Deus em essência, que é Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus, mas trino. É maravilhoso o nosso Deus. Agora vamos ver a terceira parte do versículo 3. A primeira parte diz, o Filho representa o resplendor da glória de Deus. Essa é a primeira parte do versículo 3. A segunda parte do versículo 3 diz, e representa o exato ser de Deus. A terceira parte do versículo 3 diz assim, que sustenta todas as coisas por sua palavra. O Filho não só criou todas as coisas, que está lá no versículo 2, que nós lemos, mas também ele sustenta todas as coisas, no versículo 3, é o que estamos vendo, com o poder da sua palavra. Veja que aqui, então, que há uma harmonia no versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Aqui há uma harmonia. Do poder da sua palavra, ele sustenta todas as coisas. A ideia aqui de sustentar, a ideia de carregar, mas não carregar, como nós vemos lá na mitologia grega, como Atlas, o filho de Júpiter, estava carregando, é uma mitologia, mas como estava carregando o mundo com peso nas costas, como se o mundo estivesse esmagando. Não. A ideia aqui de sustentar ou carregar é trazer adiante, é levar para um lugar. O que está dizendo aqui? Então, que o Cristo Jesus está carregando todas as coisas, está levando todas as coisas para um fim designado por Ele. É isso que quer dizer aqui, que sustenta todas as coisas por sua palavra. Ele está levando todas as coisas para um caminho. Não se engane. Assim como os profetas disseram que Jesus viria, ele veio. Assim como Jesus diz que vai voltar, ele vai voltar. Isso também traz-nos paz para aqueles que são filhos de Deus. Porque a palavra nos ensina que aquele que vem a mim, Jesus falou, eu jamais, ele não lançarei fora. Então, aqueles que são do Senhor, ele vai nos levar e vai nos apresentar irrepreensíveis diante de Deus, com as nossas responsabilidades, porque temos a nossa responsabilidade aqui sim, de lutar contra o pecado, resistir contra o mal, fazer a nossa parte. Mas o Senhor, aquele que vem a ele, jamais lançarei fora, ele diz. Isso é uma maravilha. Então, ele está levando, trabalhando, sustentando todas as coisas. Tamanho é o poder de nosso Deus, tamanho é o poder de Cristo, Filho de Deus. Ele está sustentando todas as coisas para nos levar a um caminho determinado por ele. Que maravilha! Agora, veja a quarta parte do versículo 3. A quarta parte diz assim, após ter providenciado a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade no céu. Aqui nós percebemos, então, que a sentença está indicando a continuação da obra redentora de nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós vemos, então, que a palavra nos ensina que hoje temos um advogado perante Deus, que intercede por nós. Quão maravilhoso é isso! Ele intercedendo por mim e por você.
Ele trabalha ao nosso favor. Quão grande é o nosso Senhor. Então nós vemos aqui que Cristo Jesus, ele morreu, ressuscitou, se entregou por nós, cumpriu a obra. Nós vemos lá, de acordo com a lei mosaica, o sumo sacerdote, ele fazia a expiação. Ele fazia um sacrifício pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Mas, como o sumo sacerdote araônico, ele era um pecador, as suas oferendas não eram, de certa maneira, perfeitas. Mas Cristo Jesus, como ele se entregou por mim e por você, ele era perfeito. Então ele foi uma oferenda perfeita. Cristo Jesus, simultaneamente, ele foi o sumo sacerdote. Cristo, oh, que maravilha! E também fez a si mesmo oferenda para nós. E essa oferenda foi de uma vez só. Foi de uma vez por todas. Então aquilo que Cristo Jesus fez foi para todo sempre. Ele se entregou de uma vez por todas, por mim e por você. Nós deveríamos estar naquela cruz, mas Cristo se entregou por nós. Então, aquilo que ele fez tem um peso, meu irmão, minha irmã, tem uma validade. Não é Cristo e mais alguma coisa. É Cristo, é suficiente por mim e por você. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. E ainda diz que ele assentou-se à direita da majestade no céu. A ideia aqui de assentar-se à direita não é para nós tomarmos literalmente o sentido da palavra. A ideia aqui é de uma ideia simbólica de nosso Senhor e Salvador. Ele se assentou no sentido de ter recebido toda a autoridade. Foi-lhe concebida a autoridade, foi-lhe dada uma honraria. Através de Jesus, no nome de Jesus, todos os joelhos se dobrará. Toda a língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor. Isso está em Filipenses 2, 9 ao 11. Agora, Cristo Jesus era governador de todo o universo, governador deste mundo, e está levando o mundo para um caminho determinado por ele. Vamos ver então o que diz lá no versículo 4 agora, de Hebreus. Diz assim: ele tornou-se tanto superior aos anjos, quanto herdou um nome superior ao deles. Então nós vemos aqui agora, neste momento, uma comparação que o escritor de Hebreus traz, uma comparação entre os anjos e o Filho de Deus. Os anjos, aqueles seres criados por Deus que circulam o trono de Deus, que têm acesso ao trono, eles, comparando-se a nós, eles são muito superiores, mas de maneira alguma eles são superiores aos filhos de Deus. Porque os anjos nós podemos dizer que são filhos de Deus, mas foram criados por Deus. Nós somos filhos de Deus, mas quando recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, todo aquele que crê em Cristo Jesus passa a ser filho de Deus. Se você não crê em Cristo Jesus, você não é filho, você é criatura. Quando você recebe a Cristo como Senhor e Salvador, você passa a ser filho. Mas ainda assim, somos filhos adotados. Cristo Jesus é geração eterna e Cristo não fora criado. Ele sempre existiu. Geração eterna com o Pai. Da mesma maneira que o Pai sempre existiu, Cristo Jesus sempre existiu. Então, os anjos foram criados para ser servos. Eles são anjos ministradores. Mas foram criados. Cristo Jesus tem todo o poder de toda a autoridade. Ele é filho de Deus. E recebeu, assim, como herança sobre aquilo que ele fez na obra da cruz do Calvário, o nome que é sobre todo nome. Ao nome de Jesus, todo o joelho tem que se dobrar. Toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor. Nós vemos lá em Isaías também que Cristo é mencionado como conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Nós vemos então que o nosso rei Salvador Jesus herdou um nome que é sobre todos os nomes. Então ele é muito superior, claro, aos anjos, porque foi, mais uma vez, fora criado por eles. Quem criou foi Cristo Jesus, pelo poder da sua palavra. Então, o que podemos aprender aqui na carta de Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 4, dentre tantas coisas que nós vimos aqui? Nós vimos, então, que o Pai falou no passado com os profetas. E hoje ele tem falado com cada um de nós, com o seu Filho, através do seu Filho, o seu Filho Salvador, Cristo Jesus. Os profetas no passado disseram que Cristo Jesus ia vir e Cristo veio. Agora Jesus também diz, eu voltarei. E ele vai voltar, meu irmão, minha irmã. Ele vai voltar, esteja preparado para esse dia. Conheça Cristo Jesus. Reconheça-o como Salvador. Entregue-se para Ele. Ele é o resplendor da glória. Ele é a sua salvação, aquilo em que você precisa. Então nós vemos aqui que o Pai falou no passado através dos profetas. Hoje, no nosso tempo, ele continua falando. Ele levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo para levar o seu evangelho.
Mas também nós sabemos que há muitas pessoas que se dizem ser usados por Deus e não são usados por Deus. Eles vêm para enganar. Para isso, vocês precisam conhecer a palavra de Deus, ter intimidade com o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus vai te dar discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Vimos também que Cristo Jesus recebeu por herança todas as coisas. E Ele está trabalhando para chegar àquele fim. E Cristo Jesus tem autoridade. No nome de Jesus todas as coisas são possíveis. Há poder no nome de Jesus. Deus Santo, eterno e maravilhoso. Então, Cristo Jesus sustenta todas as coisas na autoridade, no poder do seu nome. Glória a Deus pelo nosso Rei, pelo nosso Salvador. Conheça a Cristo como Senhor e Salvador. Se essa palavra falou com você, procure uma igreja mais próxima da sua casa, procure um pastor, procure uma pessoa que seja de Deus, que você confie. Entregue-se incondicionalmente ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Aleluia. Se vocês gostaram dessa palavra, não esqueçam, tá, de fazer o subscribe. Não custa nada. Apertar o sininho para que vocês possam receber os próximos vídeos também atualizados. E não esqueçam também de deixar um like. Deus vos abençoe e eu vos vejo no próximo vídeo.